E aí, galerinha, vamos lá para os exemplos? Então, vamos falar um pouquinho dos exemplos para o dispositivo de proteção do tipo disjuntores, tá bom? Então, vamos lá ver um pouquinho dos disjuntores. Nós falamos aqui um pouquinho das curvas de disparo, né? Lembrando, a curva do tipo B a curva do tipo B é a curva novamente para elementos resistivos, né? Que a atuação dela é mais rápida, ó, de 3 a 5. É uma curva, vamos dizer assim, é um disjuntor mais rápido. Por ser mais rápido, vamos dizer, ele é um disjuntor melhor, né? Ele protege de forma melhor. E normalmente ele é usado para circuitos resistivos, né? Que no caso deveriam ser chuveiros, lâmpadas incandescentes, é a parte de tudo que envolve resistência, né? Aquecedor de água, e assim por diante, tá bom? A curva B é a geral. Normalmente você fala, curva C, desculpa. Curva C é a geral, normalmente a maior parte dos disjuntores que você vai ver na sua casa, nas instalações, são do tipo C. Né? Eles trabalham entre 5 e 10 vezes a corrente nominal. Então, só para você entender, vamos voltar para o B então, vai. Para vocês entenderem. B, de 3 a 5. Na hora que o circuito trabalha com corrente nominal, tá? O circuito trabalha com corrente nominal. Quando acontece alguma coisa, um curto, uma sobrecarga, a corrente começa a subir. E ali nós estamos falando o momento que o dispositivo de proteção vai abrir. Então, se a gente tem uma corrente nominal de 10 amperes, por exemplo, esse disjuntor, que é o melhor, que ele abre o B, por exemplo, ele vai abrir na hora que a corrente atingir 30 amperes. Então, ele não é assim uma atuação rápida, tá, gente? Por exemplo, eu acabei de citar o exemplo de 10 amperes de corrente nominal, ele vai abrir entre 30 e 50 amperes. Então ele vai deixar a corrente subir um pouquinho, entendeu? Um pouquinho razoável. Já o C, que é o tradicional, o C, olha lá, ele deixa subir de entre 5 e 10. A corrente vai chegar a 50 amperes a 100 amperes. Então, normalmente ele abre quando uma sobrecarga grande, um curto-circuito, alguma coisa forte mesmo. E normalmente ele não é muito rápido, tá? Ele é um cara normalmente feito para sobrecarga. Quem é feito para curto-circuito, que é uma mudança rápida, é o fusível. Tá? Então, por isso que empresas normalmente trabalham com conjunto fusível e disjuntor. Mas aqui, só para vocês entenderem, então, ele vai abrir entre 5 e 10 vezes a corrente nominal. No nosso exemplo de 10 amperes, ele vai abrir entre 50 e 100 amperes, né? Normalmente para circuitos de iluminação fluorescente, tomadas e aplicação em geral. Tá bom? Então, aqui esse geral é onde todos os outros entram. Tá bom? Acaba se usando muito a curva de disparo C. E o D é para dispositivos especiais, tá? Circuitos com elevada corrente de energização. Então, eles já são preparados para suportar uma alta corrente na energização e eles vão abrir com um valor bem alto, né? Entre 10 e 20 vezes a corrente nominal. No nosso exemplo de 10 amperes de corrente nominal, vão abrir com 100 a 200 amperes. Tá joia? E aqui de novo a gente vê como que é especificado isso no corpo do disjuntor, né? Eu não tenho nenhum disjuntor aqui em mãos para poder mostrar, mas é muito simples, você vai conseguir enxergar isso se você olhar o disjuntor da sua casa. Beleza? Então vamos lá para o exemplo de fixação, tá bom? Então vamos lá para o exemplo de fixação. Seja um circuito terminal de tomadas para sala e dormitórios com corrente calculada IC de 5 amperes, tá? Já calculei a corrente de 5 amperes aqui. Determine qual disjuntor abaixo seria o mais adequado. E aí? Pensa um pouquinho aí, gente, para responder. É como se fosse a sala de aula, hein? Você tem que pensar, tem que falar aí, nem que for para a parede aí. Fala para mim aí como se estivesse na sala de aula. Qual que você acha que é? Nós temos aqui 4 opções de disjuntor. O primeiro disjuntor é um de 4 amperes, curva C. O segundo é de 6 amperes, curva B. O terceiro é um de 10 amperes, curva D. E o quarto é um de 6 amperes, curva C. Com capacidade de interrupção de 1 kA, 5 kA, 1 kA, 10 kA. Qual você escolheria? Se a corrente é 5 amperes, a corrente nominal dele, quer dizer que não poderia ser esse de 4. Por quê? Porque se o circuito já trabalha com 5 amperes, se instalar um disjuntor de 4 amperes, quer dizer que você já está trabalhando numa corrente superior à corrente nominal desse disjuntor. Então ele não vai trabalhar no setor normal dele. Tá? Então deve ser pelo menos esse aqui de 6 amperes, ou esse ou esse. Se você fosse escolher, você escolheria para proteger um circuito de 5 amperes, sabendo que o disjuntor já vai abrir uma corrente acima. Você já escolheria um de 10 amperes? Não faz sentido, né, gente? Aí você vai estar. Esse circuito de proteção não vai estar protegendo de verdade. Então você vai ficar entre os 6. Entre esses dois de 6 aqui, qual você escolheria? Curva B ou curva C?
Como é para uma sala, dormitório, né? Então isso aqui é uso geral, tá, gente? Você não pode falar que isso aqui é só resistivo, é uso geral. Então você tem que ficar com a curva C. Então é esse cara aqui que deveria ser escolhido, tá bom? Dúvidas? Você não pode usar o B porque você não pode garantir que tudo que está na sala e dormitório é tipo resistivo, tá? É por isso que você não pode usar a curva B. Tranquilo? Vamos fazer mais um então. Então vamos lá, mais um. Seja um circuito, tá? Seja um circuito terminal independente, isso aí é chuveiro então, né? Circuito terminal do chuveiro, do banheiro, com corrente calculada de 35 amperes. Determine qual disjuntor abaixo seria o mais adequado, tá? É o mais adequado do ponto de vista teórico. Então tá, 35 amperes. Eu posso usar um de 32? Não faz sentido, né, gente? Não faz sentido. Posso usar de 50? Pode, mas também não faz sentido. Eu tenho que usar o mais próximo da corrente nominal. Né? O mais próximo aqui são os de 40 amperes. Tá. Baseado nos de 40 amperes, qual eu usaria? O C de geral ou o B? O B que ele representa o quê? O resistivo, né? Eu usaria o B, porque ele é um chuveiro é um circuito resistivo, né? Então aqui se enquadra perfeitamente na curva B. Normalmente na sua casa você vai ver curva C, tá, gente? Não fiquem tranquilos que vai proteger também, ele é geral, tá? E é o mais comum e o mais fácil de achar é a curva C. Agora só apenas um pequeno comentário sobre a capacidade de interrupção. O que vem a ser essa capacidade de interrupção, gente? A capacidade de interrupção, ela vem a ser o disjuntor, deixa eu explicar. O disjuntor está ali, né? E aí vem uma corrente bem alta. E essa corrente passa por ele e teoricamente ele tem que o quê? Abrir. Abriu. Mas o que é capacidade de interrupção? Você pode ver que a corrente ali é muito alta. Ó, nós estamos falando aqui de 50 mil e 20 mil. Qual que é a diferença? Tá. Eu estou falando que um de 50 mil ele consegue permanecer aberto para uma corrente de 50 mil amperes. Então, se a corrente que passar de curto por ele for de até 50 mil amperes, ele vai abrir e ele vai continuar, vamos dizer assim, isolando um terminal do outro. Se a corrente for de 60 mil amperes, professor, sabe o que vai acontecer? Vai abrir um arco daqui até aqui. E o disjuntor não vai mais conseguir fazer a função dele de abrir o circuito, tá? Então, isso que significa essa capacidade de interrupção. Né? Então, o melhor de capacidade de interrupção aqui seria esse cara aqui, que ele suporta até 50 mil. Por quê? Esses de 10 mil, por exemplo, com uma corrente acima de 10 mil amperes já vai, vamos dizer assim, vai abrir um arco dentro dele e ele não vai conseguir manter a sua funcionalidade de abrir o circuito. Então, mesmo com o disjuntor teoricamente aberto, a corrente vai estar passando, fluindo por ele. Tá bom? Essa é a ideia da capacidade de interrupção. E esse não é o foco do disjuntor, tá, gente? O foco de capacidade de interrupção normalmente é do fusível. O fusível é quem tem uma capacidade de interrupção muito maior e que ele é muito mais rápido que um disjuntor, tá? O disjuntor é um dispositivo muito interessante porque ele é um dispositivo de manobra. Por que é um dispositivo de manobra? Porque você consegue manobrar ele, né? Ligar e desligar. O fusível é um dispositivo que é um fusível. É um fio. Na hora que ele abre, puf, estragou. Você tem que pegar ele e jogar fora. Isso é ruim. Já um disjuntor, ele tem um ponto positivo. Qual que é? Ele tem uma alavanca, né? Na hora que ele desarma, a alavanca faz isso. Você espera um tempo, ele esfriar, pega, rearma ele, beleza. Tá? E aí você consegue reutilizar esse disjuntor. Beleza, gente? Alguma dúvida nesses dois exemplos? Espero que vocês não tenham dúvidas, tá? Se tiverem dúvidas, por favor, perguntem lá no fórum, a gente vai tirar dúvidas. O exercício, a atividade da semana vai ser voltado para essas atividades, para o disjuntor, tá? E dediquem o tempo aí, façam aí, pensem, reflitam sobre os exemplos e agora também tire o seu tempo para fazer a atividade avaliativa, tá bom? Vou explicar para você aí no próximo vídeo a atividade avaliativa. Fique ligado aí online aí, nossa aula remota. Valeu, galera. Um abraço.